1833 para dizer, chegou o tempo do fim. E hoje eu pego a notícia de ontem à tarde e eu digo, estamos no fim. Eu não preciso voltar para 1750. Eu pego o jornal do dia e eu posso ler no jornal do dia os sinais da volta de Jesus. As dores de parto estão muito mais próximas. As coisas estão acontecendo. Mas parece que a igreja de Deus está anestesiada. Parece que nós estamos anestesiados porque tanto se falou sobre a volta de Jesus que hoje já não se fala mais sobre a volta de Jesus. Eu fiquei contente de ver a igreja cantando breve Jesus voltará. Quanto tempo faz que nós não cantamos breve Jesus voltará? Quanto tempo faz que nós não falamos sobre a volta de Jesus? E Jesus voltando e as dores do parto sendo cada vez mais fortes e nós como que adormecidos. Um filósofo chamado Epicleto, no século I escreveu o seguinte: existem 4 tipos de aparência. Sabe, quando você olha uma coisa, existem 4 tipos. 4 tipos de reação que pode acontecer com você. A primeira, as coisas são como parecem ser. Segundo, ou nem são e nem parecem ser. Ou são, mas não parecem ser. E em quarto lugar, ou não são, mas parecem ser. Muita filosofia, né? Muita filosofia. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: as aparências podem às vezes ser enganosas. Sabe que às vezes você olha para uma coisa e aquilo é uma coisa. Isso, ela é e parece ser. Você olha assim para um microfone e você diz, parece com um microfone. Sabe de uma coisa? É um microfone. É um microfone. Outras, você olha para uma coisa e você diz, isso aqui não é um microfone. Ele não parece com um microfone. E sabe de uma coisa? Não é um microfone. Mas tem mais 2 casos. Existe o caso que elas são, mas elas não parecem ser. Você pega um telefone celular, parece um telefone celular, né? Mas é um computador. É uma máquina fotográfica, é um GPS, E hoje tem tudo dentro de um telefone celular. Alguns anos atrás, você diria assim, é um telefone celular. Elas não parecem ser tudo o que são, mas são. Mas há um quarto caso, elas não são, mas parecem ser. E talvez esse seja o mais grave. Uma coisa que não é, mas que parece ser. Abra sua Bíblia. São Mateus capítulo 25. São Mateus capítulo 25, dos versos 1 a 13. Quando você vê pessoas pela rua, andando com Bíblia para cima e para baixo, elas até parecem que são crentes, né? Porque elas levam a Bíblia. Agora, quando você vê crentes de um lado para o outro, sem a Bíblia, de um lado para o outro, só as pessoas andando, elas talvez não pareçam ser, mas elas podem ser, mas talvez elas também não sejam. E nós precisamos readquirir o hábito de ler a Bíblia e andar com a Bíblia. Precisamos. 500 anos atrás, 700 anos atrás, as pessoas dariam a sua vida por uma página da Bíblia. Dariam a sua vida por uma página da Bíblia. São Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então
todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens. E disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todas as virgens pareciam preparadas, prontas para o casamento. Todas estavam com roupa de casamento. Todas estavam com a lâmpada para ser usada no cortejo. Todas. Todas pareciam ser, mas nem todos eram. Algumas não estavam preparadas. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus está voltando. Ele pode voltar a qualquer instante. Não, mas falta o decreto dominical, falta. Gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando ele vier, eu vou saber que é ele e que não é Satanás. Eu vou olhar nos pés dele e os pés de Jesus não vai tocar a terra. Gente, Jesus está voltando. A decisão é hoje. Você acha que você vai ficar com um paquímetro medindo a quantos centímetros, a quantos milímetros está o pé de Jesus ou do outro Jesus, do enganador? Jesus está voltando, é hoje. Vigie hoje para que, quando ele vier, não seja de surpresa. Hebreus capítulo 10, verso 37, tem um verso fantástico. Hebreus capítulo 10, do verso 37. São Paulo escrevendo diz, porque ainda, alguém podia ler o que é? Um poucochinho de tempo. E o que há de vir, irá e não tardará. Sabe, gente, nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Falta um poucochinho. Eu imagino que um poucochinho deve ser menos do que um pouco, né? Sabe, um poucochinho é assim, é tão pouco, que o que há de vir virá. Vocês conhecem aquela piada do português que resolveu nadar daqui até Portugal, né? E daí quando ele estava chegando, faltava assim 5 braçadas, 100 metros, ele se sentiu cansado. Podia não ser português, ele pode ser qualquer outra coisa, você escolhe. E daí ele, quando estava para chegar, ele faz meia volta e volta. Quando chegou aqui, as pessoas perguntaram, o que aconteceu? Você estava chegando. Ele disse, me senti muito cansado e daí resolvi voltar. Sabe, tem gente que está na igreja há 5, há 10, há 20, há 30, há 40, há 50, há 60 anos, há 70 anos, esperando a volta de Jesus. Falta tão pouco. E alguns dizem assim, eu estou cansado. Quero voltar. Não dá para voltar, gente. Não dá para voltar. É um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá. Apocalipse fala em todas as 7 cartas dizendo, ao que vencer, eu vou dar isso. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você é um vencedor. Você já é um vencedor porque você chegou aqui. Porque nós estamos a passos, a milímetros da volta de Jesus. Sabe quanto que falta? Falta nada. Falta nada. Se nos anos 70, o folhetão dizia que breve Jesus voltará, aquilo era uma realidade, nos anos 2000 e tanto, é muito mais.
O mundo está gemendo,